Então agora são 11 horas e 5 minutos. Nós vamos começar a nossa aula com o segundo ano. E eu preparei aqui alguns exercícios sobre o M. Durkheim. Que a gente estava conversando na aula passada, lembra? E aí, conforme a gente for fazendo aqui as questões, a gente vai retomando a sociologia do M. Durkheim. Vocês se lembram como que o M. Durkheim pensa a sociedade? Como que ele analisa a sociedade? O que é a sociedade para o M. Durkheim? Lembra que o M. Durkheim vai dizer assim: a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos, né? A sociedade é um conjunto de normas, de regras, de leis que prevalece sobre o indivíduo. Então, para Durkheim, a sociedade vai prevalecer sobre o indivíduo, a sociedade que vai influenciar o indivíduo, e não o contrário. Então, como que vocês acham que a sociedade pode influenciar o indivíduo? Alguém tem alguma ideia? Como que a sociedade vai me influenciar? Através da educação, por exemplo, das normas, leis. Isso, das normas, das Regras. regras, das Os leis, padrões, né? Já que... padrões da sociedade também. É o quê, Ian? Também. Também tem os padrões da sociedade. Tipo assim, uma pessoa queria se encaixar um certo padrão e ela mudar a forma que ela é por causa disso. Isso por quê? Porque a sociedade para Durkheim é muito mais que a soma de indivíduos. A sociedade para Durkheim não é apenas um indivíduos, né? A sociedade para Durkheim é um organismo vivo com vida própria. Por que eu fico teclando nessa tecla o tempo todo? É porque é muito importante vocês entenderem o M. Durkheim. O M. Durkheim por exemplo, é o Newton da física, é o Darwin da biologia, né? O M. Durkheim, juntamente com o Karl Marx e o Max Weber, é o arroz e feijão da sociologia. Então, não tem como entender a sociologia sem entender o M. Durkheim. Mas, quando eu falo assim, toda vez eu falo para Durkheim, para Durkheim. Por quê? Porque outros sociólogos, outros pensadores vão pensar e vão analisar a sociedade diferente. Então, quando vocês forem dar uma definição de sociedade, vocês se referem àquele pensador que vocês estão se referindo. Então, vocês podem falar assim, segundo M. Durkheim, a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos. A sociedade é um conjunto de normas, de regras, de leis que vai prevalecer sobre os indivíduos. De que forma? Através dos fatos sociais. Depois nós vamos ver o que são esses fatos sociais. O que mais? Então, para Durkheim, a sociologia é um organismo vivo com vida própria, porque nós, indivíduos, antes de nós nascermos, a sociedade existia. Nós vamos morrer, a sociedade vai continuar existindo. E nós, enquanto indivíduos, nós vamos ter que adequar essa sociedade, se adaptar a essa sociedade. E aí, M. Durkheim vai criar um conceito muito importante, muito fundamental para a sua sociologia. M. Durkheim vai ter como objeto de estudo o fato social. Vocês lembram o que são fatos sociais? Fatos sociais, Sim, o que é, João? fato social é quando. E não, eu confundi com aquela parada de todo mundo, naquela negócio de ciência, sabe? Que a pessoa acredita. Vamos supor, a avó acredita que o boldo cura tal doença, sabe? Eu confundi com isso. Não, isso aí, esse negócio do bold lá é senso comum, né? M. Durkheim vai dizer É, eu que confundi. fatos sociais são maneiras coletivas. O que vocês entendem por maneiras coletivas? Maneiras Um conjunto de coletivas características que você encontra nos indivíduos de uma sociedade, características em comum. Isso é algo praticado no coletivo, é algo comum a todos os indivíduos, sem nenhuma exceção. Não é porque o indivíduo é juiz, papa, desembargador, né, que ele está aí fora disso. Então, são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção.
que seria essa coerção? O indivíduo vai se sentir pressionado a agir de determinada forma, embora ele não queira, embora ele não perceba, porque ele é exterior. O que seria exterior? O que é algo exterior? Exterior é algo que está fora, né? Fora da sua consciência individual. Então, vamos ver aqui as questões para a gente analisar. Alguém lê para mim a questão, por favor? Alguém? Lê, João. Assinale a opção que caracteriza corretamente o conceito de fato social de Durkheim. Tá. Então, vamos Letra analisar A. Modo de agir. Posso ler? Pode ler. Modo de agir e pensar que exerce uma coerção sobre os indivíduos. Essa é a correta? Essa é a correta? Sim, essa é a correta. Então, o modo de agir, pensar, que exerce uma coerção sobre o indivíduo. O que seria essa coerção? O indivíduo vai se sentir pressionado a agir daquela forma, embora ele queira ou não. Um exemplo de fato social moderno: o uso da máscara. O uso da máscara é para todas as pessoas? Ou tem algum indivíduo que não precisa usar máscara? É para todos, não é? Para todos. Não é porque o indivíduo é juiz, é papa, é desembargador, né? Ele é o presidente, que ele não precisa usar máscara. É para todos. Então, essa é uma das características. É a coletividade, né? É a generalidade. O que acontece se o indivíduo não usar a máscara? Sair na rua sem a máscara. Ele vai sofrer uma Ele pode ser punição. infectado. E além disso, ele vai poder levar uma multa, né? Essa é a característica da coercitividade, ou seja, o indivíduo vai ser obrigado a agir daquela forma, a usar a máscara, pois ele vai poder sofrer uma coerção, uma punição, por exemplo, ter multa, né? Sofrer uma multa, ganhar uma multa, na verdade. E algo exterior, independe da vontade dele, ele é obrigado a usar a máscara, né? Mesmo que ele não queira. Então, modo de agir, pensar que exerce uma coerção sobre o indivíduo. Essa é a alternativa correta. Vamos ver por que essas outras estão erradas. B. Alguém lê a B para mim, por favor? Modo de agir e sentir próprio de indivíduos que, somados, constituem o ato social. Por que essa alternativa está errada? Já que a está correta, por que a B está errada? Aqui, ó, aqui fala modo de agir próprio do indivíduo. É próprio do indivíduo? Deixa eu ver quem chegou. Bem-vinda, Thaísa. Então, é próprio do indivíduo? Não, é exterior ao indivíduo. Independe da vontade do indivíduo, né? O indivíduo tem que agir daquela forma, né? Fora dele. Ian, o que por exemplo, que tem na sociedade que você é obrigado a agir daquela maneira, não porque você quer, mas porque, de certa forma, consciente ou inconscientemente, você se sente obrigado, né, de seguir, de fazer. O que, por exemplo? Ian, ou quem quiser me dar um exemplo. Vai. Por exemplo, usar o uniforme na escola, né? A gente é obrigado a fazer isso, que é uma norma. Isso. Tá vendo que eu tô de uniforme? E o que acontece se vocês não forem de uniforme, né? Na verdade, vocês tinham que estar com a câmera aberta e todo mundo de uniforme, né? Se vocês não irem de uniforme, vocês têm advertência na escola? Não vai poder entrar, por exemplo? O que mais? Alguém aí tem 18 anos? Não, menor né? de idade dirigir. Menor de idade dirigir.
quem tem homens com 18 anos tem que fazer o quê? Homens com Tem que 18 facilitar Tem que anos. se inscrever no exército. Exatamente. Isso aí, Escrever no representar a exército. nação. Pessoas com 16 anos, mais 18 anos, tem que votar. Ele é obrigado a tirar o título e votar? Quem tem mais? Sim, Por quê? porque é uma lei da sociedade. E o que acontece? Então é uma lei. Já que é uma lei, é para todos. Não todos acima de 18 anos, né? Uhum. Então, já que é para todos, é algo fora do indivíduo. Não depende do indivíduo para ele querer ou não. E o que acontece se o indivíduo... eu não quero ir votar. Não quero ficar em casa, tô nem aí. Multa. Paga multa. Não pode viajar, não pode prestar concurso, não tem uma série de direitos. Ou seja, é algo externo ao indivíduo, além de ser externo ao indivíduo, não depende do indivíduo, é coercitivo. Essa palavra coerção, vocês podem entender como punição, né? Podem entender como sanção, e sanção seria punição. Ou seja, uma série de coisas que existem na sociedade, a gente acha que, por exemplo, a gente acha que os indivíduos que têm mais poder sobre a sociedade, que os indivíduos que vão influenciar a sociedade, né? Mas Emile Durkheim já dizia que é a sociedade que vai prevalecer sobre o indivíduo, que é a sociedade que está acima do indivíduo, né? E que é a sociedade que vai moldar o indivíduo, né? Como se fosse uma forma, né? Por exemplo, você quer fazer um bolo em forma de coração. O que você tem que fazer? Pegar uma forma em forma de coração, né, e colocar o bolo para assar nessa forma. Então, para Durkheim, a sociedade é essa forma, né, que molda o indivíduo, né? Quando eu falo em Durkheim, porque isso não é da minha cabeça. Pode esperar eu pelo menos terminar essa aula aqui para eu ir lá te ajudar? Gente, coloca o microfone no... Liga o microfone. Mas seu amigo tá ligado. O que acontece? Que fica para falando. O que acontece, né? Então, a sociedade está justamente essa forma que vai moldar o indivíduo, né? Quem está falando isso é Emile Durkheim. E aí vocês podem utilizar esse sociólogo para dissertar algum tema de redação na prova de Enem de vocês, né? Por exemplo, violência contra a mulher, intolerância religiosa. Isso tudo vocês podem utilizar do pensamento de Durkheim para poder argumentar. E com isso a sua redação vai ficar mais rica quando você utiliza autores, pensadores que não só utilizam, mas encaixem a teoria dele e expliquem a teoria dele naquilo que vocês querem dissertar, no textos que vocês vão escrever de algum tema, por exemplo. Então, a letra B é errada por quê? Porque fala que é próprio do indivíduo. Vamos ver a letra C. Alguém lê a C, por favor? Professora, desculpa, meu irmão veio aqui no quarto pedindo para me ajudar a arrumar os trem lá no quarto dele. Não, beleza, de boa. Só vamos deixar o microfone fechado, porque vai que passa um cachorro aqui em casa. Vocês vão escutar cachorro, porque tem 3 cachorros aqui em casa. Aí quando um começa a latir, os outros 2 latem. Aí tá. Mas não assusta não. Na hora que começar a cachorrada aqui. Vamos ler a C? Alguém lê a C, por favor? A letra C? Lê, deixa eu ver. Modo de Lê. fazer e modo das práticas coletivas. Modo de fazer e conceber inato. Inato? Não. Inato quer dizer o quê? Que nasce com o indivíduo. Então, não é inato. Vamos correr aqui. Letra D. Lê a D, por favor. Modo de comportamento que deriva da liberdade e da vontade dos indivíduos. Deriva da liberdade da vontade? Eu tenho liberdade nesse sentido? Nos fatos sociais? Não, então, porque você já nasce nesse ambiente social.
Não tenho liberdade, né? Não tenho certa liberdade de querer ir para a escola ou não, obedecer às regras ou não, né? Tenho a liberdade de não, mas eu vou sofrer punição. Já que eu vou sofrer punição, eu não vou deixar de fazer, porque eu sei que isso eu vou ter consequências. Letra E. Letra E. Modo atitudinal e de pensamento, que é uma manifestação da psicologia. Também não tem nada a ver com a questão psicológica. Então, deu para vocês entenderem mais ou menos o conceito de fato social, entenderem o que é fato social? Deu, né? Sim. Então, vamos ver a 2. Lembrando que essas questões que nós estamos resolvendo agora, eu coloquei no roteiro de estudo da aula de hoje. Então, basta vocês prestarem atenção, que aí vocês respondem rapidão, facinho e me entregam. Letra número 2. Leia, por favor. Durkheim, ao definir o conceito de fato social, assinalou 4 características constitutivas, sem as quais referido fenômeno não é integralmente apreendido. São elas: a distinção, a distinção, o individualismo, a luta de classes e a anomia. Peraí, você tá lendo aonde? Tô lendo a 3, esquece. De acordo com Emile Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo a. Exteriores ao indivíduo, expressivos e generalizados. É esse? A única coisa que está errada nessa alternativa é expressivos, porque ele é sim exteriores ao indivíduo, está fora do indivíduo, expressivo não, e generalizantes quer dizer que é para todos, coletivo. Letra B. Generalizados, expressivos e naturais. Não é expressivo e também não é natural. Natural é que, por exemplo, nasce já sabendo. Não, a gente aprende, né? Letra C. Exteriores ao indivíduo, coercitivos e generalizados. É essa? Sim. Sim, é essa, né? É exterior ao indivíduo, está fora do indivíduo, não depende da vontade do indivíduo para acontecer ou não. É coercitivo, o indivíduo se sente obrigado a agir daquela forma, sob pena de sofrer uma sanção, sob pena de sofrer uma punição. E generalizantes quer dizer que generalizados ou coletivos quer dizer que é para todos, né, comum a todos. Essas são as 3 características de fato social. Então, quando vocês estiverem com dúvida se alguma coisa é ou não fato social, é só vocês colocarem essas 3 características. Alguém pode me dar algum exemplo de fato social? Ou alguém tem alguma dúvida de que isso seja fato social ou não? Porque aí, a gente colocando nessas 3 características, dá para a gente analisar se é ou não fato social. Me fala aí, Luiz Fernando, um exemplo. Ou qualquer outra pessoa. Casamento, por exemplo. Hã? O casamento é um fato social, então. Foi o casamento que a gente comentou, né, na aula passada, né? O casamento, então, na nossa sociedade, o casamento é monogâmico. As pessoas só podem casar com uma pessoa, pelo menos na lei, pelo menos esqueci, aquele papel lá. No papel, né, que a gente fala, só pode casar com uma só pessoa, no papel. Judicialmente, né, só com uma pessoa. Tá, tem gente que é casado com várias pessoas ao mesmo tempo, aqui no Brasil, mas no papel é só com uma. Então, é comum, né, a todos os indivíduos casarem, então é exterior
Eu não quero que exista mais casamento, eu quero acabar com essa instituição casamento. Não depende de você, está fora de você e é coercitivo. Por que é coercitivo? Por que Emily Durkheim vai dizer que o casamento é coercitivo? Porque Porque se um indivíduo não se casar, ele vai ser meio que mal visto pelos outros. isso acontecia antigamente ou hoje não acontece mais? Hoje acontece Eu isso? acho que acontece hoje em dia ainda. Com homens e com mulheres, ou só com homem, ou só com mulher, ou tanto faz? Principalmente com mulheres, né? Principalmente com mulheres, né? E qual que seria essa coerção? Ela vai levar uma multa se não casar? Se você não casar, você vai levar uma multa. Como que é? Não, mas os parentes vão colocar pressão nela, né? Então, Isso, a gente vai escutar aquelas famosas frases do senso comum. Qual que é, Maria? As frases do senso comum que a gente escuta? Hein, Ana Clara, Thaisa? Vai ficar pra titia, que mais? Encalhada, que mais? Tem outras, né? Isso, casamento é um exemplo de fato social, entra nas três características: comum, né? Comum a todos os indivíduos, exterior, não depende de você, e coercitivo. Me dá mais um exemplo. Aquele exemplo também de gato preto dá azar, né, professor? Não, isso aí é senso comum. Esse sim. Isso aí é senso comum. Por exemplo, vamos tentar encaixar que seria fato social. Todos os gatos. Primeiro, todos os gatos são pretos? Ó, meus cachorros. Todos os gatos são pretos? Não. Isso é uma regra? Não. Isso vai ter alguma consequência? Também não, né? Isso é verdade? Também não. Então, isso aí é senso comum. Me dá algum exemplo de fato social, para a gente tentar analisar se é ou não um fato social. Então vamos ver aqui se a gente acha algum exemplo nas questões. Deixa eu ver aqui. Ver se tem alguma questão aqui. Eu acho que tinha uma questão. A gente já fez essa questão aqui, ó, a número 4. Olha aí, o Luiz Fernando, se a gente já fez. acho que essa aí a gente já fez. Já fez? Que aqui nós temos exemplos de fatos sociais. Por exemplo, uniforme escolar é um exemplo de fato social, a gente já comentou. O véu e a burca islâmicos é fato social. E a língua de um país é fato social, não é? Sim. Tem alguma dúvida se esses aqui é ou não fato social? Não. Não. Não, né? Esse aí, tá. A ausência de regras é fato social? Não. Não é fato social, porque as regras são justamente fatos sociais. E uma vontade particular? Também não. Também não, porque os fatos sociais independem. Então, essa seria a alternativa incorreta. Essa seria a alternativa que não corresponde a exemplos de fato social. O casamento nós vimos que é fato social. As normas jurídicas nós vimos que é fato social. E os valores morais também Por que os valores morais são fatos sociais? Me dá um exemplo de valor moral. O que são valores? Abre aí a câmera, gente.
Valor moral seria tipo uma conquista pessoal, professor? Valores morais é mais ou menos O que são valores morais? aquilo que nós aprendemos em casa, por exemplo, ser educado, respeitar o próximo. Ah, tá. Nós aprendemos também através da religião, da igreja. E aí, por exemplo, algum exemplo de que a religião diz para você não fazer? Será que isso se encaixa como um fato social? Eu acho que sim, né? Tipo, em uma religião pode falar que você não pode ser maldoso, você tem que ajudar o próximo. Aí vira um valor moral religioso. Tipo, alguma coisa que a religião proíbe. Roubar, sei lá. Isso, roubar, né? Se você roubar, no ponto de vista religioso, isso é errado não só para as leis humanas, né? Mas também para as leis de Deus. E aí na religião, uma pessoa que rouba, acontece o que com ela? Ela é presa. Unido. Mas também ela pode ir para o inferno, do ponto de vista religioso, pode ir para o purgatório, não, pode ficar lá no inferno, né? Que as religiões falam. Então, isso é uma forma de fato social, vai pressionar o indivíduo a agir daquela forma, não só pelas regras sociais, mas também pelos valores morais, né? E pelos valores religiosos, né? Eu não roubo, não porque eu sigo as regras da minha sociedade. Eu não roubo, né? Algumas pessoas podem pensar, eu não vou roubar, eu não vou matar, porque eu sei que se eu roubar ou matar, eu vou pro inferno, eu vou pro purgatório, né? Eu vou, sei lá, eu vou ficar lá queimando no fogo do inferno. E aí isso, de certa forma, pressiona o indivíduo a seguir aquela regra. E a forma de vestir é um fato social? Vocês estão de pijama aí, Porque por isso que vocês não querem abrir a câmera, vocês estão de pijama, por isso que não quer abrir a câmera? Uhum. ué, É, também, né? vocês estão tudo de pijama, né? E aí, por que as pessoas, então, por exemplo, já que a gente falou de pijama, por que as pessoas não vão comprar pão de pijama? Porque Alguém? as pessoas vão julgar, né? É o quê? Elas vão ser julgadas. É, Mas existe alguma norma, alguma regra, alguma lei que vai falar que artigo 26 da Constituição Federal é proibido sair na rua de pijama? Tem alguma regra? Não. Mas são justamente as regras morais, né? Os valores morais que impedem a pessoa sair na rua de pijama. E qual seria a punição se essa pessoa sair de pijama? Ela vai pagar uma multa? Não. Ela só vai ser, sei lá, julgada. Isso, a punição, né? A sanção seria justamente o olhar repressor, né, das pessoas, seria o bullying, a chacota, né? Quantas vezes a gente deixou de ser a gente por medo de sofrer uma represália, né? Por medo de sofrer uma punição, não no sentido de pagar multa, ser preso, não sei o quê, mas no sentido de que as pessoas vão fazer bullying com você, né? Alguém aqui já sofreu bullying? Alguém já? Ué, do ponto de vista de outras pessoas já, mas não o meu. Tá, por que motivo? O que você acha? Porque, por exemplo, entre os meus amigos, o pessoal me chama de gordo, eu mesmo me chamo, mas isso, em ponto de vista de outras pessoas, seria bullying. Mas eu curto, eu brinco mesmo. Eu mesmo. Então, Mas eles fazem isso por chacota mesmo, porque na verdade você não é gordo, né? Mas faz de conta que Eu, você seja gordo. eu chamo o Ian de gordinho normal.
Tá, mas Tipo, não Entre os ofendendo, meus sabe? amigos e tudo mais, eu mesmo me chamo e tal. Exatamente. Então eu não importo. mas Mas tá, aí é igual eu falei. Em ponto de vista de outras pessoas, seria bullying, etc. tá, mas isso é de brincadeira ou você é um pouco gordinho? Não, eu sou gordo mesmo. Você é gordo? Eu não lembro. Só gordo mesmo. Eu não Sou? lembro. É? Aham. Pouquinho, né? Fofinho? Eu não lembro. Tá, mas faz de conta que você é nos padrões de considerado de corpo, você é um pouquinho fofinho, né? E aí, por que disso? Aqui, o padrão de beleza é um fato social? Não é? Padrão de vestimenta. E aí, por exemplo, nós temos um padrão de corpo. Qual que é o padrão de corpo que nós temos? A magreza, né? A magreza extrema. Porque que eu lembro, o Ian não é gordo, ele é normal. Mas então nós temos como padrão de beleza a magreza. E aí quem não se encaixa nesse padrão vai sofrer aquilo que nós chamamos de bullying, né? De coerção. E aí o indivíduo que é gordo, ele vai tentar fazer de tudo para ficar magro, né? O indivíduo que não se adequa àquela característica, ele vai tentar fazer de tudo para entrar naquele padrão. Vamos ver aqui essa questão que é julgar de verdadeiro ou falso. Alguém lê para mim? Para Durkheim, a educação. Primeiro, por que a educação é um fato social? A educação é um fato social? Porque é algo que está além do indivíduo e meio que o indivíduo sofre pressão para poder fazer a educação dele, né? Poder Tá. estudar. Com quantos anos você entrou na escola, o Luiz? Acho que 4 ou 5, por aí. 4 ou 5, né? Antes, as crianças podiam entrar na escola com 7 anos. Hoje, as crianças com 4 anos já têm que estar na escola. Então, a educação é um fato social por quê? Na Constituição, na LDB, as crianças de 4 a 17 anos têm que estar na escola. O que acontece se uma criança de 4 anos não estiver na escola? Ou de 4 a 17 anos não estiver na escola? Pode dar um problema para os pais, eu acho. Exatamente, os pais vão ser punidos, né? Pelo conselho tutelar, ou seja, essa é a característica da coercitividade. E a educação enquanto espaço social, né, é comum a todos os indivíduos. Ou é só para algum grupo de crianças? Só as crianças brancas vão para escolas, a negra fica excluída. Não, é para todos, né? Ou seja, a educação é para todos. E aí, já que nós vimos que a educação é um fato social, né, é comum a todas as crianças de 7 anos, 6 anos, o menino já tem que estar no primeiro ano. Na minha época, com 7 anos, tinha que estar no primeiro ano. Hoje é com 6. Então, já que a educação é um fato social. Todas as crianças têm que estar na escola, é comum a todos. É exterior às crianças. Eu não quero ir para a escola. Independente da sua vontade, você é obrigado a ir para a escola. Se você não for para a escola, seus pais serão punidos. Então, vamos julgar aqui essa questão aqui. Alguém lê, por favor? Exerce influência. Exerce influência sobre o comportamento do grupo social de acordo com a vontade de seus membros, sendo também frequentemente em todas as sociedades. Aí é para nós analisarmos a educação deve ser considerada um fato social. A educação vai exercer influência sobre o comportamento do grupo social? Sim, né? E também é frequente em todas as sociedades, ou seja, todas as sociedades têm a educação. Então, a educação é sim um fato social, e enquanto fato social,
vai fazer com que o indivíduo siga uma série de regras, normas, né, leis. Eu sei que agora provavelmente vocês gostariam de estar dormindo, de estar jogando, né, de estar fazendo outra coisa, mas a educação escolar enquanto fase social tem essa obrigação, né, que o aluno assista às aulas, frequente as aulas, porque se os alunos não assistiram às aulas, não tiverem frequência nas aulas, eles serão punidos, né? Eles não vão passar de ano, ou seja, a educação é um fato social com aquelas 3 características. Letra próxima. Leia para mim, por favor. Calma aí que a tela bugou para mim. Aí. Exerce limitada influência sobre o grupo social, independentemente da vontade de seus membros, sendo transitório em algumas sociedades. Exerce influência limitada. Não exerce influência limitada, nem independente das vontades dos seus membros. E ela também não é transitória em algumas sociedades, ou seja, esse ano as crianças vão estudar, o ano que vem as crianças não vão estudar. Então, essa é uma... Não tem como eu colocar, mas essa aqui é falsa. Verdadeira, falsa, vamos ver a próxima. A educação formal escolar exerce influência sobre o comportamento social. Tô lendo essa. Tá. A educação formal exerce influência sobre o comportamento social independentemente da vontade de seus membros e também é frequente em todas as sociedades. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Ou falso? Não, acho Falso? que... não sei. Não sei. Não, tenta aí Porque, analisar. Ó, educação porque é formal. uma forma de coerção dos membros e é algo que afeta a todos. Está além de um indivíduo e é generalizado. Isso. A educação formal é a educação escolar, que nós aprendemos na escola. A educação informal é a educação que nós recebemos em casa, da nossa família. Então, a educação formal, que é da escola, exerce influência sobre o comportamento social, independente da vontade de seus membros. Por exemplo, na escola não tem uma série de regras, de normas, por exemplo, sentar em fila, respeitar os professores, os alunos, Uniforme, os essas coisas. funcionários, né? Então, independe da vontade dos seus membros, né? Então, tem uma influência sobre o comportamento social, né? O comportamento dos alunos, independente da vontade dos seus membros. E também é frequente em todas as sociedades, né? Todas as sociedades têm essa educação formal. Então, verdadeira. Entendeu? Ou foi o João que estava com dúvida? Sim, entendi. Tá. Então, vamos ver essa alternativa aqui, que está sublinhada. Exerce influência sobre o comportamento. É de cima ou de baixo, professor? Essa que tá sublinhada. Exerce influência sobre o Sobre o comportamento. exerce influência sobre o comportamento do grupo social, independentemente da vontade de seus membros, também é frequente em todas as sociedades. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Independentemente da vontade? O que é independentemente? Que você não tem liberdade de escolha, porque senão você vai sofrer uma sanção. Isso, né? Então, exerce influência sobre o comportamento do indivíduo. Peraí, essa aqui tá igual a outra, não? Exerce influência sobre o comportamento do grupo social, independentemente da vontade dos seus membros. E é também frequente em todas as escolas. Também está correta, né? Muito parecida com a outra. A outra fala... Na verdade, a outra é só daqui para cá. Essa aqui é só antes do escolar.
também é verdadeira. Vamos ver a última. Exerce influência sobre o comportamento e a consciência individual dos integrantes da sociedade, não sendo percebida na coletividade. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Eu acho que é falsa porque no final ele fala que não é percebida na coletividade. Isso. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais uma pequenininha. Exatamente, não é percebido na coletividade, sendo que é coletivo, né? Deixa eu ver se dá para fazer mais uma. Uma pequena. Não. Acho que não dá não, porque é 11h40. Vamos ver só essa daqui, só essas 6. Alguém lê para mim as 6? O modo de vestir determina a identidade de grupos sociais, simboliza o poder e comunica o status dos indivíduos. Seu caráter institucional assume grande importância à medida que inclui ou exclui indivíduos de categorias ou estratos sociais. Ele exemplifica bem aquilo que Durkheim afirmava ser o objeto de estudo dos sociólogos, uma representação coletiva que, além de ser válida para todos os indivíduos que fazem parte de um determinado grupo, expressa a exterioridade e a coercitividade. Assinale nas opções a seguir aquela que apresenta o objeto de estudo da sociologia segundo Durkheim. Isso. Não vou falar. Qual que vocês acham que é? A B, a C, a D ou a E? Né? Então, a gente acho que já fez bastante questões sobre o Durkheim. Alguém tem alguma dúvida sobre o pensamento do Durkheim? Não. Certeza, deu para dar uma esclarecida no que, como que Durkheim enxerga a sociologia, a sociedade. Deu. Tá. Foi bem explicativo. Vocês querem que na próxima aula a gente continue falando sobre Durkheim? Ou eu posso fazer revisão, por exemplo, a gente estava vendo sobre cidadania, para pegar aquelas questões e resolver? Ou vocês querem continuar no Durkheim? Ou vocês querem algum outro tema? Ou quer que revise alguma outra coisa? Professora, que senhora pode trazer, sei lá, um novo tema, revisão. Tá. Então eu vou pegar os exercícios que eu já passei para vocês, daqueles roteiros de estudo antigo, colocar tudo, os exercícios tudo junto e a gente resolve e vai comentando. Então, a nossa aula vai ser de 15 em 15 dias. Semana que vem é aula gravada, na outra é ao vivo novamente. Nossa aula é toda quarta-feira às 11 horas, tá? Eu vou agradecer a participação de vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me enviar, tá? Me enviar lá no grupo. Ok. E muito obrigada pela participação de vocês. Desculpa aí Obrigado. qualquer problema tecnológico, qualquer coisa. Espero que a gente se Relaxa. veja em breve. E aí, vocês estão liberados para almoçar, tá? Obrigado, professora. Tchau. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau. Vai com Deus. Tchau. Tchau. Deus.